Todo homem tem direito de ficar malhado, completamente maromba, seja depois de quebrar ou partir o coração, ou só porque quer a estética de um personagem de um anime, e fazer poses gulosas por aí. E eu sou fã desses homens. Sou fã de todos os homens. Como fã de todos os homens, eu sou uma grande aliada da causa dos homens gulosos fazendo poses gulosas. E imagina só se existisse uma obra que traz à tona esse desejo masculino, bem másculo, de homens de verdade, de ficar malhados e fazerem poses gulosas. Imagina se alguém um dia tivesse imaginado uma forma de representar uma cultura inteira de academia, ou melhor, de estilo de vida, e de homens malhados em aventuras diversas. Pois então, senta bem na sua cadeira que hoje eu vou estar falando de Jojo. Mais especificamente, a primeira parte de Jojo. Em homenagem à parte 7 chegando aí em março, a gente tá reassistindo todas as partes de Jojo na minha Twitch e recentemente a gente terminou a parte 1 e começou a parte 2. E por causa disso, eu vim falar diretamente com vocês sobre a parte 1 de Jojo. Então eu vou dar resumindo aqui e dando a minha opinião sobre os acontecimentos de Jojo parte 1. A parte 1 de Jojo já começa de forma... A parte 1 de Jojo, ela começa de forma muito impactante. Porque ela já começa com um gore absurdo. Inclusive, um gore que é muito diferente baseado na plataforma que você vê. Porque se você assistir pela Netflix, ela tem censura, porque é uma plataforma que pode criança e tudo mais, e eles se importam mais com a imagem deles. Mas se você assistir no Crunchyroll, não tem censura. E aí você vê todos os minuciosos detalhes de, por exemplo, o cara empalado no começo da história. Que eu fiquei chocada, porque eu assisti primeiro pela Netflix. Então eu não tava esperando ver o cara completamente empalado e ver todo o gore que eu não vi da primeira vez que eu assisti. Enfim, a gente começa com um trágico acidente, onde a carruagem da família Joestar cai para fora da estrada em um penhasco e morre a mãe de Jonathan Joestar e seu criado. Seu chofer, na verdade, né? Coisa de rico, eu não entendo que eu não tenho nem criado, nem chofer. Então, morre o criado da família junto com a mãe de Jonathan Joestar. Mas a gente não vê essa cena pelo ângulo do acidente, não. A gente, na verdade, vê essa cena por duas pessoas que passam por lá e veem que o acidente ocorreu. Mas não para ajudar, não para chamar ajuda. Eles vêm porque eles querem roubar os artefatos valiosos que a família Joestar tem. E essa pessoa é nada mais, nada menos que Dario Brando. E enquanto ele tá tentando saquear os corpos e planejando arrancar pedaços de corpos para vender e pegar suas joias e coisas do tipo, ele descobre que o pai da família está vivo. O pai da família sendo George Joestar. Impressionado pela simpatia de Dario Brando, George Joestar cria com ele uma dívida pessoal, eterna, de gratidão para com ele. E assim a vida de George Joestar volta à normalidade e de Jill Brando também, e cada um segue o seu caminho. E aí a gente é apresentado ao verdadeiro protagonista da história, que é Jonathan Joestar. Aí a gente é introduzido a ele com ele apanhando de uns caras, porque ele tentou ser valentão contra 3 caras que são valentões e apanhou que nem um palhaço, que é bem a cara do Jonathan criança. Apesar de ele ser completamente tsundere, né? E a gente também é apresentado a vida que Dio Brando vive, o filho de Dario Brando, que vive uma vida miserável. Apesar de ele ser bem polido e até que bem socialite, assim, para uma criança, um adolescente que vive num chiqueiro, basicamente, a gente descobre que o Dario Brando não só tortura o Dio, tentando bater nele, coisas do tipo, provavelmente batendo nele, como ele também fez com que a mãe do Dio saísse do servidor da vida e abandonasse eles jogando a missão multiplayer co-op deles de forma single player. Deu pra entender, né? E aí, enquanto Dario está em sua cama nos seus últimos momentos, que ele vira pra Dio e fala: aquela família rica que mora lá no topo da montanha tem uma dívida comigo, vai lá e mora com eles. O que é bem chocante, porque
eles vivem numa situação de pobreza muito extrema, sabe? Então, faria mais sentido ele ter pedido isso antes. Bom dia, mãe. Bom dia, pai. Bom dia. E é quando o Jill chega na casa do Joestar que ele descobre que o Jonathan não é exatamente o filho perfeito ou o filho ideal. E ele começa a lentamente humilhar o Jonathan e isolar ele, porque o Jill é muito mais esperto do que o Jonathan. Ele tem a lábia da rua, por assim dizer. E aí ele vai humilhando ele, tanto publicamente quanto na própria casa dele. E ele vai na menina que o Jonathan gosta e tá meio que namorando e rouba o beijo dela. E a gente tem uma das cenas mais icônicas, eu acho, de meme de Jojo, que é o Jill falando Kono Diodar, quando ele beija ela, falando que ele que roubou o primeiro beijo dela, então jamais será com o Jonathan o primeiro beijo dela. E o Jonathan reage pela primeira vez, mostra que ele também é macho, que não dá pra ficar empurrando macho por aí, porque isso aí não é nada legal. E ele mete um murrão na cara do Jill, e o Jill fica completamente abismado. Ele fica... ele o jura de vingança, e ele faz o pior ato já feito por um ser humano na história de todas. Ele queima o cachorro do Jonathan vivo. Toma um minuto aí pra absorver essa informação. Ele queima o cachorro do Jonathan. Eu não sei nem como é que o Jill saiu vivo dessa situação. Porque se eu descobrisse que um cara não só veio roubar a minha vida, a minha família e ainda queimou a porra do meu cachorro vivo, ele não ia sair impune dessa nem ferrando. No mínimo, eu ia pingar umas gotinhas de óleo quente na orelha dele pra ele ficar surdo de madrugada e acordar em choque sem conseguir escutar porra nenhuma. Pera, pausa o vídeo. Se você tá gostando do meu vídeo, deixa o like. Me ajuda bastante e eu vou saber que você tá gostando do meu conteúdo pra eu continuar fazendo. Enfim, pode continuar. Enfim, depois desse feito, a gente passa alguns anos de paz. Porque por algum motivo, matar o cachorro de alguém significa que essa pessoa vai fazer tréguas temporárias com você. E a gente é até transportado para Jonathan e Jill adultos, saindo da faculdade. O anime dá a entender de que depois desse tempo todo eles criaram meio que uma sensação de amizade entre as pessoas, de que parece que eles trabalham muito bem juntos. Inclusive, a gente vê isso porque eles estão jogando um jogo de futebol americano juntos e juntos eles conseguem ganhar para o time deles. A gente também é introduzido a uma coisa que eu não lembrava da primeira vez que eu assisti, que é que o Jill é formado em advocacia. O que é bem impressionante, porque o cara tá fazendo o maior curso de todos e ele mesmo assim ainda quer matar a rapaziada toda e tudo mais. Enfim, isso é spoiler, né? E a gente também é reintroduzido ao fato de que o pai do Jonathan, o George Joestar, tá ficando lentamente doente e ele tá meio que definhando com uma tosse que não vai embora. E que, na verdade, quem está envenenando o George Joestar é o Jill. Porque ele acha que ele consegue eliminar o Jonathan e ficar com a riqueza de Joestar pra ele. Na verdade, eu só acho que ele é extremamente invejoso. Mas é o Jill e o Jill não importa se ele pudesse viver uma vida calma com uma família nova que adotou ele. É mais importante pra ele ser do mal e ser malvado e foda-se. Mas o Jonathan descobre antes que o Jill consiga terminar a sua farsa de ficar dando remédio envenenado pro pai do Jonathan, e ele confronta ele, fala que vai investigar o que é o remédio e vai embora, larga lá o pai dele com o diabo que tá envenenando ele e vai investigar em Londres o que é aquele remédio que ninguém consegue saber o que é. Mas antes disso, o Jonathan revela pra gente que ele, já que é um geólogo, ele tá estudando uma máscara que tinha na família dele, que era uma máscara de pedra misteriosa, que aparentemente conseguia retrair e perfurar o cérebro das pessoas por algum motivo misterioso. E ele larga essa máscara pra trás, e o Jill descobre
e pega a máscara pra ele. Enquanto... E aí o Jonathan tá em Londres e ele é atacado por uma das maiores invenções da história, que é a porra de um chapéu com lâmina, que eu nunca vi isso na minha vida. Um cara com chapéu de lâmina. E não é ninguém mais, ninguém menos do que a maior waifu de todos os animes, o Speedwagon. Que nunca mais ele usa essa porra dessa skill dele de um chapéu com lâmina embaixo. Mas tudo bem. É lutando contra os caras que o Speedwagon percebe que o Jonathan é um verdadeiro cavaleiro, talvez o maior cavaleiro de todos, e ele decide que ele se sente tão tocado, tão honrado pelo cavalheirismo do Jonathan, que ele decide que vai se juntar a ele, vai ajudar ele na busca dele pelo remédio que vai salvar o pai dele. E aí eles voltam, e o Dio é desmascarado, e no meio daquela situação, o Dio pega a máscara, coloca na cara dele e suja a máscara com o sangue do Jonathan. Quer dizer, é o que era pra ter acontecido, mas aí quando o Dio vai esfaquear o Jonathan pra conseguir sangrar a máscara com o sangue dele, o pai dele pula na frente dele e toma o golpe no lugar dele. Isso quer dizer, o Jonathan, ao invés de ser capaz de desviar da facada, sendo um homem gigante que tá bem, ele consegue ser protegido por um velho que tá doente de cama. Mas tudo bem, né? E aí eles meio que batem no Dio e joga o Dio pra fora, só que o Dio já virou um vampiro e não tem mais como voltar atrás disso. E aí eles lutam na mansão, a mansão pega fogo, o Dio foge, e o Jonathan fica sem pai, sem casa, sem irmão, sem porra nenhuma. Mas é andando por aí que o Jonathan conhece uma figura muito particular, que é muito útil na vida dele, mas ainda é um cara muito estranho, que é um cara chamado Zeppelin. Se você ficar confuso no meio do caminho porque você tá reconhecendo nome de banda, nome de música, é porque é uma das inspirações de nomes do Araki são as bandas e músicas que ele gosta. Então, muita coisa tem nome de banda e música na primeira parte, e em algumas outras partes também. Enfim, o Zeppelin vai lá e dá-lhe um murrão no diafragma, que se fosse você ia ficar sem ar pelas próximas 3 semanas. Mas de repente o Jonathan começa a respirar melhor, como se ele nunca tivesse respirado tão melhor na vida dele. E aí ele é instantaneamente curado de todas as suas mazelas, o braço quebrado dele volta ao normal. E aí você fica se perguntando por que a medicina não desenvolveu isso ainda e por que os médicos não usam Ramon. E o Zeppelin, inspirado em criar uma sociedade que consegue se curar automaticamente de todas as feridas, ensina pro Jonathan a usar uma técnica de respiração secreta chamada Ramon. Quando eu tava assistindo Hunter x Hunter recentemente, eu fiquei em dúvida, porque o Ramon parece muito com o Nen de Hunter x Hunter e vice-versa, e eu descobri que eles lançaram juntos o Hunter x Hunter e o Jojo da primeira parte, original, claro, né, de mangá, e eu imagino que eles sejam bem inspirados um no outro, que eu acho bem legal. E aí o Jonathan treina Ramon com o Zeppelin pra ficar o maior combatente de vampiros possível, e a gente descobre que o Zeppelin tem um destino trágico, um futuro que ele escolheu pra ele mesmo, que só levaria à tragédia, que é o futuro de ir atrás do Ramon e fazer com que o Jonathan aprenda o Ramon, que ia condená-lo a morrer. E a gente, infelizmente, assiste durante a batalha entre 2 guerreiros lendários o destino do Zeppelin se concluir. E aí o Jonathan absorve todo o poder do Zeppelin para dentro dele, para conseguir vencer do guerreiro semi-morto que o Dio criou para impedir eles. E aí eles vão pro castelo do Dio, que eu não sei como é que ele arrumou um castelo, mas ele arrumou um castelo para ele mesmo, um castelo cheio de zumbi e de morto-vivo e de vampiro que ele criou para ele, para confrontar ele pela última vez, e a gente descobre um poder muito louco que o Dio consegue congelar as pessoas pelo sangue. Na verdade, esse poder já apareceu antes, aqui eu esqueci de mencionar. E aí vira uma luta intensa entre o Jonathan usando o Ramon
E aí ele precisa encostar no Dio pra usar o Ramon, mas se o Dio encostar nele, ele congela e aí fica nisso. E a gente tem uma das cenas mais idiotas que eu já vi, que é o Jonathan atravessa o Dio com espada, o Dio congela a espada e aí o Jonathan encosta a ponta da espada na brasa e isso descongela a porcaria da espada inteira e os braços dele. É bizarro. E uma das coisas que Jojo vai te proporcionar durante toda a aventura é que tudo é muito bizarro. Mas com seus feitos heróicos, o Jonathan consegue derrotar o Dio e todos ficam felizes para sempre. E o Speedwagon tá vivo, é importante mencionar que o Speedwagon tá vivaço. E aí o Jonathan se casa com a Irina, o grande amor de infância dele, aquela que o Dio roubou o beijo, e eles saem num barco pra uma lua de mel. Porque nada de errado nunca acontece em barcos. Mas é durante a sua lua de mel que Jonathan vê um dos capangas do Dio. E ele descobre que o Dio tá vivo. Só a cabeça do Dio, na verdade, tá viva. O Dio tá sem corpo. E aí eles levaram o Dio pro barco, pra dentro de um caixão, pra levar ele pra América. Porque aquele barco está indo pra América. E o Dio tem um único objetivo. Agora, ao invés de odiar o Jonathan, ele admira o Jonathan. Ele admira com tanta profundidade o Jonathan que é o único corpo que ele quer ter é o corpo do Jonathan. Ixi, mas isso é um pouco... E aí a gente tem esse embate de a Irina quer morrer com o Jonathan e o Jonathan tá morrendo porque ele tomou um golpe fatal e não consegue usar o Ramon. Mas tem um bebê no barco e eles precisam salvar o bebê que tá no barco porque um dia salvaram o Jonathan e o Jonathan não aceita que aquele bebê fique pra trás e morra com eles. E aí o Jonathan morre segurando o Dio nos braços. E a Irina vai embora no caixão com o bebê, flutuando até a América. E esse é o final da parte 1. Que é muito triste, diga-se de passagem, e eu reclamei muito durante a live que eu queria muito que tivesse sido um final feliz. Porque o pobre coitado do Jonathan, ele não merece essa dor de coração toda. E ele é verdadeiramente um cavaleiro. Com o desenvolvimento do personagem dele, ele fica um cavaleiro. E o Dio é um filho da puta. Não tem nada no Dio que não seja só absolutamente escroto. Eu queria que o Dio tivesse se ferrado e ficado sozinho, porque ele tinha tudo. Depois que o pai dele faleceu e ele foi pra mansão do Joestar, ele tinha tudo, mas ele era muito invejoso pra apreciar o tudo que ele tinha. Infelizmente, a história termina mais ou menos em uma tragédia. A Irina sobrevive com o bebê e o Dio e o Jonathan afundam junto com o navio. E é isso. Essa é a primeira parte de Jojo. A primeira parte, Phantom Blood, se encerra aí com essa infeliz morte do protagonista. E a gente começa a parte 2. E quando eu tiver terminado, eu venho aqui contar pra vocês em outro vídeo. Bom, é isso. Se você gostou, se inscreve. Eu vou falar de outras partes em outros vídeos. A minha opinião, sem filtros, de tudo que acontece e de tudo que eu acho relevante da história. Se você quiser rever Jojo, a gente assiste todo sábado às 14 horas no meu canal da Twitch. Então vem lá, assiste com a gente. É bem divertido, a gente comenta sobre as coisas e a gente dá risada juntos. E se você gosta de mim, você pode vir nas minhas outras lives no YouTube, onde eu jogo vários jogos diferentes e converso com o meu chat. Então é isso. Um beijo. Bye, bye!